Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo veremos revendo a função do gerente da agência. E esse tema pode ser muito interessante para qualquer instituição financeira, em especial ao cooperativismo de crédito. E falando em cooperativismo de crédito, eu quero aqui convidar todos os conselheiros de administração para dia 14 e 15 de agosto de 2025 estarem comigo no 4º seminário de conselheiros de administração em Foz do Iguaçu. Vamos lá compartilhar um pouco do que a gente sabe, que vocês possam ensinar e a gente junto trabalhar na construção de uma melhor estratégia comercial para a sua cooperativa de crédito. Mas vamos ao tema. Nós temos que lembrar um pouco da história. Quando eu entrei no banco em 74, lá em São Paulo, há 50 anos atrás, o gerente da minha agência, ele era uma pessoa importantíssima, tal qual era o prefeito, tal qual era o padre. Ele era chamado até para inaugurar uma obra importante. Então, isso era muito importante porque não tinha tecnologia. O gerente era uma pessoa sempre mais sênior, que conhecia tudo, tinha uma noção exata das coisas e tinha uma equipe por trás podendo atendê-lo naquilo que ele precisasse, seja investimento, de crédito, análise de balanço, tudo isso ele tinha suporte. As agências eram muito grandes. Mas isso é lá na década de 70. Quando chegamos na década de 90, já com o Plano Real, as coisas começam a ficar um pouco estranhas, porque até então só tinha conta em banco quem conseguia ter investimentos ou tivesse uma renda muito interessante, porque o banco não fazia nenhuma questão de dar crédito, porque tinha overnight, ele ganhava do governo no dinheiro que ele captava dos investidores e aplicava à noite do governo, algo absurdo, ele não tinha que correr risco nos créditos. Tanto é que a gente tinha, como gerente de agência, um profissional que era gerente de captação, para tentar dar vazão a todo esse dinheiro que tanto era a nossa meta. Mas com o advento do Plano Real, em 94, isso tudo muda. Eu não tenho mais ganho no overnight, então os bancos se veem obrigados a obter resultado através de concessão de crédito. E olha que não tinha tecnologia para muita coisa, como temos hoje, escoragem, birô, essas coisas, tudo era muito mais elementar. E junto com isso, os bancos se viram na obrigação de começar a receber tarifas, coisas que eles não cobravam. Mas veja que interessante, como é que da noite para o dia eu viro essa chave das tarifas? O que fez o Unibanco na época, já em 94? Ele cria um pacote de serviço, o Uniclass, e esse pacote não levava muito em conta que tipo de soluções estava dentro do pacote. Apenas você pagava ou não pagava se você tivesse investimento. Tanto que até hoje tem essa cultura, que me parece muito inteligente, que aquelas pessoas que investem com a gente um valor interessante, elas estão isentas do pacote de serviço, porque eu não quero atritá-los. Eles confiam em mim, eu preciso desse dinheiro. Mas mesmo assim, ainda em 94, poucas pessoas tinham conta em banco. A bancarização, como vocês conhecem hoje, é a coisa muito mais recente. Até então, quem quisesse ter conta tinha que ter um salário interessante, porque se não tivesse, ou se tivesse negativado, essa pessoa ia abrir conta numa Caixa Econômica do Banco Brasil, era o popular ali na época. Os bancos privados tinham portas de entrada, salários de 4, 5 mil para o valor de hoje, investimento de 30, 40, 50 mil, tudo isso era pré-requisito. Então ter conta em banco era sim uma coisa mais elitizada. E as pessoas que tinham renda maior, mesmo não tendo investimento, se obrigavam a ter conta para movimentar os seus valores. O restante trafegava muito pelas contas de poupança ou soluções ainda com dinheiro em espécie, que era uma coisa muito forte na época. E aí os bancos, já em 94, começam essa criação de Uniclass, de Prime, Estilo, Van Gogh, todos esses nomes para dar um pouco de glamour, para tentar segmentar aqueles clientes que tivessem investimentos, estariam muito mais bem cotados, ou aquele que estivesse disposto a pagar um pacote de 100, 150 reais para ser um Estilo, para ser um Prime, alguma coisa do gênero. Ou seja, teriam um atendimento melhor, mas pagariam para ter esse atendimento caso tivesse um investimento lá de 500 mil, 1 milhão, aquilo que era o parâmetro para a época. E lembrar que em 94 nós não tínhamos o conceito de segmentação no Brasil. Eu lembro, eu entrei em 74, entrei 20 anos antes nisso, não havia isso. O que aconteceu é que no mundo havia uma segmentação por investidores. Então os investidores que tivessem mais volume seriam classificados com um nome muito pomposo dentro de uma carteira dos bancos, mas extremamente reservado, com um atendimento muito mais exclusivo, muito mais requintado, porque você estava diante de uma pessoa com muito dinheiro para investir. E no mundo, nessa época, a ideia de cobrar tarifa existia, mas não existia soluções para bancarização como no Brasil aconteceu. Então o pacote de serviço veio nesse vácuo para tentar, sem tecnologia,
cobrar muito mais tarifa, muito rápido de todo mundo. Foi o que aconteceu. Depois, na medida do possível, com a tecnologia e com a normalização do Banco Central, os pacotes de serviço ficaram um pouco mais restritivos. Então, continuando, nós sabemos que serviço bom é raro e caro. Não há dúvida que isso é verdade. Vamos imaginar uma carteira PF com 500 sócios ou clientes como queiram. Eu tenho lá uma mescla absurda da sociedade. Então, como eu não fiz restrições à entrada, todos que estão lá ganham alguma coisa e se alguma coisa não é tão relevante. O que é relevante aqui é como eu vou dar relacionamento, como eu vou me aproximar desses clientes. Mas eu tenho um funcionário que pode ser novato na carteira de pessoa física, cuidando de um sócio que tem 10 milhões aplicado, ou de uma pessoa que tem 1 milhão, mas é sócio de uma empresa que tem 10 milhões. E aí, é claro, dezenas de sócios que não investem em nada, que estão com o nome no Serasa, ou tomando crédito lá no varejo, um cheque especial, num pré-aprovado. E tudo isso é muito complicado, porque eu tenho um cidadão cuidando de uma coisa muito mesclada. Isso não dá boa produtividade comercial. Então, aqui para facilitar a didática, imaginemos uma empresa aérea. Você tem a classe econômica, tem a executiva e tem a primeira classe. Se você quiser pagar mais, você vai na primeira classe. Você vai pagar mais e vai ter um atendimento muito interessante, que corresponde àquele valor que você pagou. Mas eu não vou dar um atendimento de primeira classe para quem vai lá na convencional. Isso tudo tem que ser pensado. A nossa segmentação hoje está muito ampla e isso é um equívoco que precisa ser revisitado. E avançando um pouquinho, olhando para o nosso modelo de negócio, instituições financeiras ou cooperativa de crédito, nós precisamos olhar que clientes complexos aqui no sentido de complexidade, não de dificuldade, devem ser visitados por experientes profissionais. Eu já ministrei muitos treinamentos de visita comercial e eu sempre digo, ao visitar, você vai lá no campo de guerra do cliente ou do produtor rural, que é uma empresa céu aberto, está administrando 5, 10 milhões, então por mim não teria segmentação PJ ou rural, eu preciso saber se esse cliente precisa ser visitado. Isso tem que ser visitado por um sênior. E o melhor sênior que eu tenho é o titular da agência. Já adiantando um pouquinho aqui, para fazer uma visita e saber qual a capacidade fabril para quem ele vende, para quem ele compra, como ele faz o estoque, como ele financia as suas vendas, como está a parte societária, como estão os funcionários, tudo isso tem que ser uma pessoa muito sênior para fazer visita. Então eu não posso colocar um funcionário com pouca experiência para fazer uma visita. Claro, uma visita mais simples até que ele vai bem, mas numa visita um pouco mais complexa, ele certamente não vai se sentir nada confortável e nós podemos estar à mercê de um empresário ou de um produtor rural não muito lícito e isso poder gerar um problema para nós ou uma promessa de que no futuro fará bons negócios e que nunca vão acontecer. E continuando nesse contexto, clientes problemas devem ser atendidos por astutos profissionais. Qual que é o profissional mais astuto que eu tenho na agência? É o titular da agência. Ele precisa ter esse discernimento para lidar com esses clientes ou sócios, como queiram, que tem a prerrogativa de fazer mal à nossa instituição financeira. Nós precisamos, então, ter o nosso melhor homem para conduzir esse relacionamento e não um profissional ainda novato. E agora olhando a segmentação atual mini atendimento, que é para tentar entender um pouco como que o gerente titular está nessa conjectura, vamos pensar o seguinte. O cooperativo de crédito nos últimos 10 anos usa a segmentação, essa segmentação que está em xeque. Ou seja, os bancos tradicionais estão usando uma segmentação que não é muito inteligente e nós, cooperativas de crédito, estamos adotando de começo ao fim, imputando verdades do nosso CRM sobre essa segmentação e ela está mudando demais, o mercado mudou demais, seja pela veia digital, seja pelas fintechs, seja pelos concorrentes, seja pelo grau de informação dos nossos clientes, pela digitalização do relacionamento que esse cliente quer. Então, aparentemente, a gente não questiona a eficácia da segmentação, que é algo muito importante para nós discutirmos aqui, a utilidade, a riqueza da finalidade que nós deveríamos dar ao titular da agência, que é o tema desse vídeo, e aparentemente nós estamos buscando o resultado pelo resultado, seja daquela carteira, daquela agência, do regional ou da cooperativa, da instituição financeira. Se está tendo resultado, ótimo. E o questionamento aqui é que a nossa margem de ganho é muito boa. Então nós podemos cometer alguns deslizes, mesmo assim estamos tendo resultado. E aí a gente usa um subterfúgio, que eu fiz até um vídeo, está aqui no canal, que é um vídeo sobre o IPP, Índice de Penetração de Produto, que é algo
extremamente nocivo ao cooperativo de crédito ou a qualquer instituição financeira. Então, só para lembrar, em 2023 eu fiz um vídeo, segmentação atual mina nossa competitividade, e também olhar um vídeo que eu já fiz aqui, que está postado aqui, sobre MEI. MEI é uma criação nossa, MEI não devia existir. MEI é sim uma pessoa física, como é um autônomo. Às vezes temos autônomo muito melhor que isso e estão tratados como PF. Então o MEI está só inflando, implodindo a nossa segmentação PJ, e precisamos rever isso. Eu já tenho clientes onde a pessoa física está cuidando do MEI e o MEI não está mais na PJ. E já tenho clientes meus que já estão fazendo essa ideia de colocar tudo aquilo que precisa ser visitado, um empreendimento, seja produtor rural ou um PJ, vai estar na gerência mais sênior que eu tenho, que é o titular de agência, mudando totalmente a estrutura. E para concluir, a segmentação atual, ela traz consigo a ideia do titular da agência. Isso é algo que eu quero questionar. Nós podemos ter redução de custo, nós podemos ter um ganho de produtividade absurda, nós podemos ter um empoderamento desses gerentes para tratar de uma forma distinta e harmoniosa e muito parcimoniosa os nossos grandes devedores, os nossos grandes políticos como cliente, nossos grandes investidores, nossos grupos econômicos, nossas grandes empresas. Então você deve estar me perguntando, Ricardo, tá, mas tudo que você está falando aí pode parecer razoável, mas você não tem nada mais didático para oferecer para a gente poder estudar aqui? Bom, sim, em 2022 eu fiz um vídeo que chama Segmentação 2.0, Piramidal por Senioridade, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Olhando aqui à sua esquerda, quanto mais sênior o meu gerente, mais ele vai atender gente mais complexa, seja por oportunidade ou seja pelo risco ou força política. Então eu tenho o titular da agência aqui com 100 grandes clientes. No segundo grupo eu tenho um gerente aprendiz que tem 300 médios clientes, também todos esses critérios estão aqui. E aí eu tenho o restante, que é a área de transição. E os novos sempre vão entrar nessa serrilhada para saber se eles vão cair no colo do titular da agência, no gerente médio ou dessa turma que gerencia esse retorno aqui. Isso é interessantíssimo. Por aqui eu estou dizendo, quanto mais sênior for a oportunidade ou o risco, mais sênior é o meu gerente. E hoje isso não está sendo respeitado. E aí nós estamos tendo umas derrapadas muito interessantes aqui, que podem gerar um estresse maior do que nós possamos absorver. Então, olhando esse conceito de que o titular da agência precisa ser redesenhado, nós precisamos dar a ele uma outra notoriedade, e sabemos que o titular da agência é o nosso homem mais sênior que eu tenho naquela cidade, naquela região, naquele bairro, naquela praça, nós precisamos então absorver esse conhecimento de forma útil para os seus subordinados ou para aquele mercado. Nós temos que saber aplicá-lo. Hoje que eu vejo que em alguns momentos o gerente titular virou um chefe de serviço, um gerente administrativo, muito preocupado com processos e às vezes ele tem tendência para o agro, então ele vai dar um pouco mais de atenção para o agro, pouco no PJ, ou se tem para o PJ vai esquecer os outros. Isso é da natureza nossa. Nós fazemos aquilo que tem afinidade. E lembrar que se eu hoje coloco um gerente cuidando da carteira PF, por exemplo, ou de um PJ, ainda aprendiz, sem muita vivência, e aí ele vai fazer uma visita para uma empresa média ou para um agricultor médio, e há poucas horas antes chegou um gerente sênior de um concorrente. Qual que é a percepção que fica para aquele médio agricultor ou para aquele médio empresário? Certamente há um equívoco nosso, porque eu estou fazendo um sênior, esse cliente, não poder conversar com um sênior nosso. E nós temos esse sênior, que às vezes não faz visita, ou quando faz, de forma seletiva, aquilo que ele quer. Porque a gente não deu para ele algumas contas para ele cuidar. Contas boas e conta com estresse, ou contas políticas. Ele precisa ter alguma coisa para fazer para manter-se atualizado. Porque senão, daqui a 3, 4 anos, ele não vai ter mais a experiência, mais a vivência de fazer visita, de abrir contas, porque ele, em conceito, terceirizou para o seu quadro de gerentes abaixo dele. Então a ideia que eu tenho um gerente titular que é o mais sênior, ganha mais, é que ele possa liderar a sua equipe, mostrando que na sua carteira, aquela carteira sênior que ele tem, ele consegue manter relacionamento, proximidade, avançar na sociedade, buscando novas oportunidades, sabe fazer visita de prospecção, de manutenção, de monitoramento ou cobrança, ou seja, nós estamos diante de um sênior que está se mantendo atualizado.
porque senão nós vamos ter 3 ou 4 gerentes abaixo dele que não tem mais no líder da agência alguém com notoriedade. Passando o tempo, a concorrência muda, o nosso gerente pouco vai a campo e ele não sabe o que está acontecendo na guerra. Ele pode achar que está informado, mas o dia a dia é que afia o machado. E é claro, ele vai repassar a pressão com muita maestria já suavizada para seus comandados, mas também vai passar a cultura da instituição para aqueles comandados. Tudo isso é obrigação do titular da agência. E nessas habilidades do titular é liderar também com o tempo, como ele gerencia o tempo, como ele aloca o tempo dele nos desafios que ele tem. Porque ser gerente, conversando com um monte de gente durante o dia, é interessante, mas eu quero saber se você fez resultado, se o tempo que você alocou naquele cliente justificava o que você ganha com ele, ou a importância política que ele tem, ou do investimento que ele tem, ou do grupo econômico que ele domina. Tudo isso é importante. Outra coisa que eu acho importantíssima para o gerente da agência, além de tudo que eu comentei com vocês, inclusive ter uma carteira para o dia a dia dele ser começo, meio e fim, orientando os seus subordinados, é fazer um segundo. Ele precisa se sentir meio desconfortável e saber que a gestão financeira dele está cobrando que ele faça sucessores, melhor até que ele. Ele tem que ser avaliado por isso. E não só pelo resultado da agência, ele tem que ser avaliado pela capacidade que ele tem de construir monstrinhos, como eu digo. Ele precisa ter isso como mote. Hoje, como está, ele como titular da agência sem carteira, ele fica meio que descompromissado desse desafio. Isso é muito importante. Então agora, para encerrar o vídeo, eu vou usar esse slide como o meu goal, que é, sintetizando, quanto maior a oportunidade ou o problema, mais sênior deve ser o gerente. Olhando um pouco aquela segmentação piramidal, que eu tenho um sênior cuidando de problemas e oportunidades sêniores, eu tenho logo abaixo dele um grande aprendiz, que também vai ter uma carteira híbrida de mediana complexidade de problemas e oportunidades. E nós temos lá embaixo aquela montoeira de sócios, clientes, que ainda não se definiram ou que nós não estamos conseguindo reverter em resultados ou que tem baixa aderência. Mas veja que interessante, eu estou falando para vocês que o gerente titular, temos que mudar o nome dele. Nós temos que segmentá-lo e dar para ele uma carteira. E isso é interessante porque ele volta a afiar o machado, ele volta a ter experiência, ele volta a circular na cidade, naquele entorno, ele volta a se esforçar e não só orientar, porque senão ele vai ficar defasado daqui a 5 anos. A experiência dele pouco vale para nós. Ele só é uma pessoa mais sênior, mas eu não quero a senioridade pela senioridade, eu quero uma senioridade pela experiência, aquilo que ele pode fazer. Ele pode ter 25 anos, ser o titular da agência e ser um excelente gerente porque ele está atual, que ele está dinâmico, que ele está preocupado. E se ele para no tempo, como nós estamos fazendo hoje, com a ideia de um gerente administrativo, com muito processo, controles e tais, ele vai chegar um momento que também para o mercado ele fica pouco válido. Então nós temos que pensar se a segmentação não está fazendo um desserviço ao cooperativo de crédito ou ao próprio cliente nosso. Nós precisamos ser críticos disso. Eu gosto muito da ideia de fazer um piloto e ver qual o benefício que nós temos na prática, porque certamente nós vamos ter uma redução de custo interessante e aplaudindo os nossos melhores profissionais gerentes de carteiras. Porque agora o titular da agência passa a ter uma carteira. É claro que é uma carteira que não está rotulada de PF, PJ ou de rural ou de investimento, e sim uma carteira mais sênior. Isso muda 100% a forma de conduzir uma instituição financeira, como é a cooperativa de crédito ou uma instituição financeira como um banco. E para concluir, o mercado está mudando, é dinâmico, e nós não podemos usar uma estrutura criada há 30 anos atrás para aplicar no cooperativo de crédito nesse mundo que mudou tanto desses 30 anos para cá. A gente comenta que está mudando para algumas coisas, disruptivas, tecnologia e não sei o que mais, inteligência artificial, CRM e tal, e olhar para uma metodologia que não responde mais 2 porquês, que é a segmentação que nós estamos empoderando, criando inovações em cima de uma estratégia equivocada. Espero os seus conselhos de administração em Foz do Iguaçu, dia 14 e 15 de agosto de 2025, para estar conosco no 4º seminário de Conselho de Administração, onde discutiremos esse e dezenas de outros temas hiper relevantes para esse grupo tão seleto de líderes do cooperativo de crédito. Muito obrigado, espero que a didática tenha sido interessante, é um tema muito nervoso, espero que em nenhum momento você tenha dúvida do meu ponto de vista, porque o tema que norteia a nossa empresa é concordar é secundário, refletir é urgente.
Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Fique com o seu bom Deus. Até a próxima.